A montanha ainda tremia com ecos de um encontro divino. No alto, envolto em nuvens densas e relâmpagos silenciosos, Moisés permanecia diante da glória eterna, recebendo instruções que moldariam um povo para sempre. Mas lá embaixo, no coração humano inquieto, nascia uma tempestade diferente. Os dias passavam. O silêncio do líder ausente se tornava peso. O vento do deserto parecia sussurrar incerteza. E pouco a pouco a ansiedade se transformou em murmúrio. O murmúrio virou questionamento, e o questionamento tornou-se rebelião. Homens cercaram Arão com olhos inquietos. Vozes nervosas ecoavam como serpentes sussurrando veneno. Moisés não volta. Talvez tenha morrido, talvez tenha nos abandonado. Eles queriam algo para tocar, algo para ver, algo que substituísse o invisível. Eles exigiram: faça-nos um Deus. Arão, pressionado pela multidão que crescia como fogo que não se controla, hesitou, mas cedeu. Mandou que trouxessem brincos de ouro, restos do Egito, símbolos de uma escravidão que ainda vivia nas memórias e nos corações. E o ouro foi lançado ao fogo, martelado, modelado, e do fogo nasceu um ídolo, um bezerro reluzente, brilhando ao sol do deserto. Quando a escultura ficou pronta, o povo explodiu em euforia. Gritos, música, dança, uma euforia sombria ecoou no acampamento, como uma festa à sombra de algo profano. Eles apontaram para o ouro e disseram: este é o Deus que nos tirou do Egito. Arão ergueu um altar diante da imagem. O povo sacrificou, comeu, bebeu e celebrou. Mas aquela alegria tinha gosto de traição. Era vazia, ruidosa e frágil, nascida não da fé, mas do medo. Enquanto a poeira da festa subia no vale, no topo do monte, a glória ardia como fogo puro. Deus falou a Moisés com voz que carregava justiça e tristeza. Seu povo se corrompeu. Moisés apertou as tábuas sagradas contra o peito, o rosto firme, o coração pesado. Ele partiu montanha abaixo, cada passo ecoando como um trovão silencioso. E então ele viu a dança profana, o ídolo dourado, o povo perdido na própria insensatez. O coração se incendiou. Não era ciúme humano, era zelo santo, dor, ira justa. Com um grito que cortou o deserto, Moisés ergueu as tábuas e as quebrou. A pedra sagrada se despedaçou no chão, como símbolo do pacto violado, da aliança rasgada pelo pecado de um povo impulsivo, impaciente, esquecidiço. Ele derrubou o bezerro no fogo, triturou o ouro até virar pó e misturou-o à água, e fez o povo beber sua própria idolatria. Era amargo. Amargo como o coração que se afasta de Deus. A multidão agora silenciava. A poeira do pecado começava a cair. E entre os escombros do orgulho surgia a vergonha. Moisés então se voltou para Arão. O irmão não tinha palavras. Tentou justificar-se, dizendo que o ouro simplesmente ganhou forma no fogo. Mas a verdade pesava. O líder vacilou e o povo pagou o preço. No meio do caos, uma pergunta se levantou como espada no ar: quem permanece fiel? A tribo de Levi respondeu. E naquele dia, o deserto presenciou justiça, dura, inevitável. A rebelião não passaria impune. O vento quente soprou entre as tendas. O sol começava a cair, mas algo ainda ardia no espírito de Moisés. Interceder. Lutar pelo povo mesmo quando o povo não merecia. Ele subiu de novo, exausto, mas determinado. A voz dele ecoou no alto da montanha. Se for preciso, que a minha vida seja apagada, mas salva o teu povo. E assim, entre as cinzas da idolatria, nasceu uma súplica que atravessaria gerações, a oração de um líder disposto a ser ponte entre a justiça e a misericórdia. A montanha, ainda envolta em relâmpagos silenciosos, recebeu novamente a silhueta cansada de Moisés. Os joelhos pesavam, o espírito ardia. A poeira da idolatria ainda pairava atrás dele, mas diante dele estava o Deus que vê tudo. A fala de Moisés foi firme, mas tingida de dor. O povo falhou, mas não os abandones. Houve silêncio, um silêncio que parecia atravessar o universo.
A justiça divina poderia consumir uma nação inteira em um sopro, mas ali, entre a glória e a ruína, ficou um homem, sozinho, quebrado, mas de pé. Então veio a resposta. Não uma negação, não uma explosão, mas uma decisão que misturava juízo e misericórdia. O povo sobreviveria, mas carregaria as marcas daquele pecado. E Deus não caminharia no meio deles, porque a santidade e a rebeldia não andam lado a lado. Quando Moisés desceu novamente ao acampamento, o povo o aguardava, agora encolhido, fragmentado, envergonhado. O som da alegria profana havia desaparecido. No lugar dele, o deserto parecia mais vasto, o silêncio mais pesado, o coração mais frágil. Ele falou e suas palavras soaram como vento cortando rocha. Pecaste um grande pecado, mas eu subirei outra vez, buscarei expiação. O povo abaixou a cabeça. Nenhum argumento, nenhuma resposta. Apenas o peso da culpa. Na madrugada seguinte, Moisés caminhou solitário entre tendas adormecidas. O céu, pintado de tons frios antes do amanhecer, parecia observar em silêncio. Ele se afastou do acampamento e montou uma tenda fora do povoado. Uma tenda diferente, uma tenda de busca, de encontro. A tenda do encontro. Ali, quem desejasse o Altíssimo, quem desejasse perdão, quem desejasse verdade, ia até lá. E quando Moisés entrava, a nuvem descia. A glória se aproximava. E o povo, respeitoso, levantava-se à porta de suas tendas. Alguns choravam, outros caíam ao chão. A presença era tão real que o vento parecia mudar. O deserto deixava de ser apenas areia. Tornava-se santo. Dentro da tenda, algo impossível acontecia. Deus falava com Moisés face a face, como um amigo fala a outro, não com ruído, não com trovões, mas com intimidade divina. E Moisés, em voz quase quebrada, fez um pedido que ultrapassou qualquer limite humano. Se tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Era mais que coragem, era dependência. Ele não queria a terra prometida sem o Deus que prometeu. Não queria vitória sem presença. Não queria promessa sem relacionamento. E ali, entre o pó e a glória, o impossível aconteceu. O favor foi restaurado. A justiça não foi retirada. As consequências ainda permaneceriam. Mas a presença não se afastaria. Então Moisés pediu algo ainda maior. Algo insondável, ousado. Mostra-me a tua glória. E Deus respondeu com mistério e ternura. Ninguém pode ver minha face e permanecer vivo, mas eu te farei ver minha bondade. Um lugar foi preparado na rocha, um abrigo para a carne frágil diante da eternidade. E ali, enquanto o deserto esperava, o céu passou diante de Moisés, não em ira, mas em compaixão, fidelidade e verdade. A história do bezerro de ouro não terminou na destruição. Terminou na redenção. Não pela força do povo, mas por causa da intercessão de um homem disposto a quebrar tábuas, confrontar pecado e ainda assim clamar misericórdia. Nasceu ali, gravado entre pó e glória, um princípio eterno. O povo pode falhar, o líder pode cansar, mas Deus permanece, fiel, justo, presente, e quando a glória passa, um novo começo nasce. A poeira se assentou, o pecado foi revelado, a graça foi derramada, e agora o deserto voltava a respirar esperança.